Fala pessoal, tudo bem? João Araújo aqui. Vou mostrar para vocês hoje a LTA e a LTB e os pontos de inflexão. Com certeza já ouviu falar muito sobre LTA, sobre LTB, e para não ficar aquele ativo, para não ficar aquele assunto massivo, correto, repetitivo, eu vou falar do ponto principal, que é o que? São os pontos de inflexão, correto? Ou de correção do preço. Eu vou te mostrar um padrão gráfico chamado pivô. Esse padrão ele ajuda você a identificar a falha dos movimentos. Porém, quando o padrão acontecer, você, entre aspas, já entra um pouco atrasado, perde uma boa parte do movimento. Então, eu vou te mostrar o padrão que acontece e vou te mostrar um exemplo prático na análise de fluxo para você antecipar esse movimento. Você já consegue ter uma noção que naquele ponto deve acontecer uma falha de pivô, uma falha de movimento, uma inflexão, tá certo? Que é o quê? Que são correções. O preço está em tendência e ele começa a fazer o quê? Correções. Então, eu vou te mostrar agora um desenho e vou te mostrar em seguida um exemplo prático na análise de fluxo. Então, o que é a inflexão? Primeiro, vamos falar sobre o pivô. Pivô é um tipo de movimento em que ele faz um movimento, ele corrige e ele avança. Então, isso te dá início ao que? Tendências de alta. O pivô está aqui. Aqui é o início do movimento. Aqui é o pivô, ou seja, é o topo, é o ponto de correção. Ele corrige. Quando ele avança, que ele ganha essa região, ele confirmou o pivô. E assim vai confirmando e formando tendência de alta. Na tendência de baixa é a mesma coisa, a diferença é que no sentido contrário, certo? Isso são pivôs de baixa. Só que o que é a inflexão? É quando falha o movimento. Por exemplo, o preço vem caindo aqui, ó. E qual seria o próximo movimento? Seria isso aqui, ó. Fazer esse pivô de baixo, ou seja, o preço teoricamente teria que fazer esse rompimento. Teoricamente não, teria que fazer esse movimento para continuar o ciclo de baixa. Então aqui houve uma falha no pivô. Da mesma forma, na LTA, observa, na LTA, você vai juntando aqui os pontos, né? Isso já é muito explicado na internet, você já sabe disso. E aqui vai chegar um ponto em que deve haver o quê? Uma falha do pivô, uma falha dos movimentos. Observe que ele fez um topo duplo nessa região, certo? E os próximos movimentos foram o quê? Esse pivô deveria ser confirmado, deveria acontecer esse padrão para continuar a alta. Ele falhou aqui e agora desenhando-se pivô de baixa. Então aqui nessa região está o padrão aqui, o movimento da inflexão, ou seja, da correção do preço. E na LTA ele faz esse movimento. Peço desculpas, eu errei aqui a ferramenta. Na LTA ele faz esse movimento. O preço vem, faz o pivô de baixa, quando ele romper, ele volta para testar e corrige o movimento. Só que quando acontecer esse teste, olha o tanto que já andou o preço. Desse ponto até onde ele veio aqui, já deu mais ou menos 1.000 pontos. Então, ou seja, se você for entrar nesse ponto, que é o teste aqui da LTA, a resistência, olha o quanto está atrasado, quase 800 pontos. Então, há uma forma de você antecipar esse movimento. Ah, mas e se der errado? Pode dar errado? Pode. Se der errado, você vai trabalhar a posição. Você não vai estopar atrás de uma região, atrás de um candle, assim por diante. A gente desalavanca a posição, a operação, mantém ela leve e vai trabalhar a posição nas próximas regiões. Eu vou falando isso de trabalhar a posição para que comece a entrar na sua cabeça, para quando chegar nessa fase já não ser uma novidade. Vai ser fácil para você identificar, entender e aplicar essa prática de trabalhar a posição, correto? Então, como nós falamos, sempre haverá uma falha de pivô na mudança da tendência. Preço estava em tendência de baixa, falhou o pivô aqui, era para acontecer esse movimento. O preço em tendência de alta, observe, falhou esse pivô aqui, ó, a mesma coisa. Observe que o padrão se repete. Então isso é o que? Isso é falha de movimento, certo? E aqui, pela análise de fluxo, você consegue avaliar, verificar o que está acontecendo quando o preço chega nessa região. Você consegue ver por que ele falhou nessa região e a probabilidade dele
fazer agora pivôs de baixa. Então, eu vou te mostrar agora na análise de fluxo, correto? Como que isso acontece. Então, vamos lá. Bom, pessoal, nós estamos vendo o book vazio. O Superdom está vazio, correto? Na ponta compradora, nesse momento. E também ele está vazio na ponta vendedora, porém está acumulando liquidez aqui nessa região. Então, se você quer essa aula completa, organizada, estruturada e, além dela, outras aulas que formam o Expert, treinamento de especialização em mini índice, é só você acessar o link aqui na descrição desse vídeo. Eu vou te entregar tudo o que eu sei nesse treinamento, na verdade, isso é uma mentoria gravada, onde você vai ter acesso a um operacional com início, meio e fim. Então, não perca tempo buscando vídeos aleatórios na internet. Já inicie sua carreira no mercado financeiro de forma correta, utilizando um operacional que tem uma lógica por trás dela, onde nós trabalhamos com regiões de valor, nós trabalhamos com estrutura de preço, nós trabalhamos com ferramentas de fluxo, validando as entradas nas regiões que nós vemos no gráfico, e te mostro, além disso, vários operacionais profissionais, como trabalhar a posição, operacional de frequência, operacionais de região, operacionais de distribuição de lotes, realização parcial, montagem de posição. Eu te passo tudo isso de forma completa, de forma didática e muito fácil de entender nesse treinamento. Acesse o link, aproveita a oportunidade e diga para pessoas que você quer que também virem a chave do mercado financeiro. Estou à sua disposição.